Olá, alunos, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula resumo da nossa disciplina de entomologia agrícola, anatomia externa. Novamente iremos falar da região do tórax, onde estão localizadas as asas, que são os outros apêndices locomotores que os insetos têm de locomoção, né? Então, os insetos na fase adulta, eles possuem dois pares de asas, inseridos respectivamente o primeiro no mesotórax e o segundo no metatórax. O primeiro par também é chamado de asas anteriores e o segundo é chamado de asas posteriores. Lembrando que o tórax, então, ele é dividido em três segmentos, sendo que as pernas estão nos três e as asas estão no segundo e terceiro segmento, tá? Os insetos, se vocês encontrarem um inseto sem asa, provavelmente é da fase imatura, com algumas exceções. Por exemplo, tem alguns insetos que apresentam apenas um par de asas, que são os dípteros, e outros apresentam então a fase adulta sem asas. O exemplo é a formiga, né? A rainha, que depois de fazer a nova colonização, o novo formigueiro, ela tem essas asas arrancadas por ela mesma ou por outras formigas. Então, vai ser um adulto sem asa que vocês vão enxergar, né, na natureza aonde vocês estiverem localizados. E também tem aqueles insetos, como o bicho da seda, que tem asa, mas não usa. Então são chamados insetos aptésicos, tá? Então tem asa e não levanta voo, por exemplo. Tem ali a presença da asa, mas não a utiliza. Em relação à estrutura das asas, nós temos as nervuras, tá? Que são umas linhazinhas, no sentido do comprimento da asa. Como a gente pode ver nessa ilustração. Então são todas essas linhazinhas que nós temos, tá? Recebem denominações, que daí é cursos mais específicos, mas para facilitar para vocês entenderem, são essas linhazinhas aí nas asas, são as nervuras. Conforme, né, a espécie de inseto, o tipo da asa que os insetos têm, eles têm diferentes estruturas de acoplamento, tá? Então, a primeira que eu cito para vocês dessas estruturas é o chamado jugo, que ele vai unir, então, o primeiro par de asas com o segundo par, ou seja, a asa anterior com a posterior. É típico, né, então, da situação assim de mariposas terem esse jugo, que é uma estrutura que vocês podem visualizar, como nessa ilustraçãozinha ali que eu estou mostrando aqui com o mouse, que é uma junçãozinha, algo que vai ter para juntar. Depois vem o frênulo, que daí também muitas mariposas, que ao contrário anterior, ele junta o segundo par de asas com o primeiro par. Tá? Então, aqui também nós podemos ver nessa imagem mais ou menos como é que é esse frênulo, como é que é essa junção. Depois vem os âmbulos, comum em mariposas e mamangáveis, que serve então para juntar a asa posterior com a anterior, na parte final da anterior. É como assim, ó, se vocês forem para uma lupa para visualizar, vocês vão ver uma linhazinha cheia de ganchinhos nessa asa posterior, juntando com o final da anterior. Depois vem a estrutura chamada amplexiforme, borboletas, tá? Que é aquela disposição que as borboletas ficam com as asas abertas, que vocês podem encontrar em coleções entomológicas, até mesmo na natureza, borboleta assim parada. Muitas vezes ela vai estar com as asas fechadas, mas se ela abrir as asas, pessoal, vocês vão ver nitidamente essa situação, tá? De uma asa sobre a outra, como nessa ilustração. Tu não vê toda a asa anterior, somente a asa anterior você vê toda e a posterior não. Em relação aos tipos de asa, nós temos a membranosa, tá? Que é a mais comum, a típica dos insetos, tá? É fácil para ver as nervuras nela, então as linhazinhas, né? Como eu disse para vocês, como pode ver nessa ilustração, fácil, muito fácil de perceber que é a membranosa, típica da maioria dos insetos, repetindo, né? Típica da maioria dos insetos, tem todas essas nervuras, tá? Depois vem o hemiélitro, que é a asa típica dos perseveres, que vai ter uma parte mais dura chamada córeo, e a apical flexível, que é a membrana que vai estar protegida por ela. Nessa ilustração, então temos diferentes tipos de asa, mas chama aqui a atenção para vocês, ó, o córeo está aqui e a parte membranosa está logo abaixo dele, como podemos ver nessa ilustração aqui do percevejo, tá? O córeo primeiro e depois a parte membranosa. Depois temos a técnica comum de baratas, louva-a-Deus, gafanhotos. Vai ter a primeiro par, né, o anterior, estreita e alongada. Vocês podem encontrar chamando na literatura como pergaminoso ou coriáceo, mas é fácil de identificar essa estrutura. Como vocês podem ver na ilustração que vem a seguir, é facilmente perceber, né, ali o primeiro par de asas, mais fino, mais comprido e uma cor
diferente. E essa coloração vai depender, né, da anterior, da posterior também, né, o segundo par, conforme a espécie. Nesse caso aqui é alaranjado e marronzinho. Depois nós temos o élitro, que é o comum dos besouros e tesourinhas, que é a proteção que tem, como vocês podem ver aqui, ó, a parte colorida da joaninha ali é o élitro e embaixo está a asa membranosa. Lembra um pouco um paraquedas, porque a asa membranosa ela fica dobrada ali dentro, protegida, não tem problema, que ela é rígida, né? Não tem problema, e daí quando necessita voar, abre-se o élitro, sai as asas rapidamente e o coleóptero levanta voo, tá? É bem interessante essa parte dos coleópteros, né? Não tem problemas para suas asas, repetindo que elas são bem rígidas, não vai estragar as asas dos coleópteros, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar com a asinha dos coleópteros que eles são adaptados. Depois, dependendo da literatura, balancinhos halteres, que são as asas metatoráxicas atrofiadas, ou seja, né, o segundo par de asas ele é atrofiado. Ele tem a função de equilíbrio, ou seja, aqui na vespinha ajudar no momento que vai levantar voo e até mesmo quando está voando, né? Então vai usar só um par de asas, né? Só vai ter, digamos assim, um par de asas. Depois vem os pseus halteres, que é os machos da ordem Stripstera, tá? Que também vai ter atrofiação, só que daí no primeiro par de asas, com a mesma função. Depois a última é a franjada, que é a típica das trips, que se vocês forem para uma lupa, alguma coisa assim, vocês vão ver já a estrutura da asa diferente e vocês vão ver também fiozinhos, pelinhos nessa asa diferenciada, então fica facilmente perceber que é a asa dos trips. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, por favor, entre em contato, mande e-mail, qualquer coisa, o mais rápido possível eu irei responder para vocês. Muito obrigado, tenham todos bons estudos e um forte abraço a todos.